Estamos aqui no estúdio DBO com Carlos Vivaco, a presidente da Asbia. Ele veio apresentar os números de 2016, referentes ao primeiro semestre. Realmente viemos apresentar os números, lançamos os números do primeiro semestre de 2016, comparando-os com 2015. Nós tivemos um mercado de gado de corte flat, uma redução de menos 1% no montante de doses comercializadas no total e um expressivo volume de crescimento em produção e em prestação de serviço também no gado de corte. No gado de leite, a tendência já foi negativa, um declínio de 27%, justificado, depois podemos contextualizar isso, por diversos fatores que levaram a essa redução. Também redução de importação significativas no leite e também no gado de corte. Então o cenário está se ajustando com uma expectativa muito positiva para o segundo semestre, mas o primeiro semestre terminou com uma posição negativa, menos de 17% em volume de doses comercializadas, quando comparado a igual período de 2015. Vivaco, eu queria que você me falasse os números de doses comercializadas no primeiro semestre de 2016. Em 2016, no total, nós tivemos 4.300.000, são 2.600.000 em gado de corte e 1.700.000 em gado de leite. Então, dá 4.300.000 em 2016, com um comparativo de 5 milhões de doses aproximadamente em igual período de 2015. E isso é que traz a redução de 17 pontos percentuais de um semestre contra o outro, entretanto, com grande concentração no gado de leite. O gado de corte se manteve estável. Os números das Asbias também trouxeram dados de 2015 referentes a raças, né? Dividido por desempenho de cada raça. Eu queria que você me destacasse as raças que tiveram os melhores desempenhos e os números delas. Em destaque especial, o volume de Angus bastante expressivo, sendo trabalhado com muita intensidade nas IATFs no Brasil Central. É uma raça que se presta muito à produção de carne de qualidade, através de um cruzamento com as matrizes Nelore, e isso nos valoriza muito todo esse trabalho de reprodução, de utilização de tecnologia que é feito no gado de corte no Brasil. No caso das raças Nelore, quando somamos Nelore com o SEIP, porque o relatório também segmentou para que a gente pudesse ter essa análise estratégica com melhor lupa, com um detalhamento maior, quando somamos as duas para poder fazer um comparativo a 2014, quando o relatório ainda ele era concentrado as duas raças somente no conceito Nelore, ainda assim tivemos um crescimento bastante expressivo, se não me falha a memória, ao redor de 11%, algo nesse montante. Então, também a base taurina e a base zebuína estão expressando um crescimento bastante significativo para o relatório de 2015 fechado. Falando sobre o desempenho por raça do ano passado, o Angus se destacou com quantas milhões de doses vendidas? O Angus teve aproximadamente 3.900.000 doses, de um total de 8.400.000 comercializadas em gado de corte. Então, a expressividade do Angus é bastante significativa no mercado de inseminação artificial. O Nelore nós vamos ter, considerando Nelore e SEIP junto, 2,5 milhões de doses, sendo que 2 milhões aproximadamente são Nelore e 500.000 são doses de touros com SEIP, que não são touros de registrados, mas que têm o desempenho de sua avaliação de progênie. Certo, o SEIP tem crescido bastante, né? E a gente vê o tamanho de doses vendidas. Tem uma tendência de crescer mais, é isso? A tendência que nós identificamos no mercado, seja com SEIP ou seja com animal registrado, é do uso de reprodutores com avaliação genética, ou seja, a utilização de reprodutores superiores efetivamente, que venham a transmitir benefícios à sua progênie com melhor rentabilidade por parte do produtor. Então, os programas do PMGZ vêm atendendo essa demanda, ofertando animais com avaliação genética, como também os diversos programas de SEIP atendem essa demanda. Então, eu acho que o mais importante hoje, que a consciência do produtor principal está na utilização de avaliação, de utilização de touros com avaliação genética, e aí, dentro de cada programa, existe a aceitação por um programa ou por outro, e isso é a demanda do produtor no momento de compra. Então, o importante é a profissionalização do setor na utilização de touros melhoradores. Isso está muito patente, muito notório no momento da compra. Vivaco, eu queria que você me fizesse um balanço de como que foi o seu desempenho à frente da Asbia nesses 2 anos de gestão. O que nós fizemos logo na entrada da associação, na presidência, nós alteramos o estatuto proibindo a reeleição,
entendemos que o processo de gestão ele deve ser de curto prazo e com transformações contínuas para que você tenha sempre o vigor do novo presidente nesse trabalho setorial e institucional. E a reeleição prejudica e impede esse processo, ela não é adequada em nenhuma instituição de classe na nossa forma de ver. Posteriormente, nós alteramos as funções gerenciais dos diretores, trazendo essas funções para ações mais modernas, ou seja, com que eles tivessem uma percepção muito clara de qual a função que eles têm ali dentro. Abrimos efetivamente a ASBIA para associações de raças, para entidades correlatas do nosso setor, como também para laboratórios. Então, isso permitiu com que a ASBIA concentrasse um volume maior de expertises em prol do melhoramento animal. Foi um passo muito importante dentro da associação. Demos uma transformada muito grande no relatório, no índice ASBIA. Eu tive a oportunidade de estar com o presidente da ANAB, o Dr. Jay, no começo de fevereiro, quando eu apresentei o índice ASBIA para ele, e foi com muito prazer que ele me disse: não existe relatório no mundo que eu conheça com o volume de informações e o conteúdo de informações que o relatório da ASBIA tem. Isso vindo de um americano que tem uma experiência global, é bastante satisfatório e relevante para nós. Então, remodelamos, repaginamos o relatório, segmentamos o relatório, transformando esse relatório mais objetivo às diferentes interesses do setor. Tem uma área de prestação de serviço, a área de produção, a área de exportação, a área de importação e o efetivo comércio no Brasil ao consumidor final, se assim podemos chamar. Então, esse conjunto forma o mercado de inseminação. No passado, o relatório era apresentado como esse todo e não se conseguia entender muito claramente o que era cada segmento que compunha ali. Hoje não. Se você deseja investir na área de prestação de serviço, você tem uma área específica de prestação de serviço, uma de exportação, uma de importação, comércio e depois o estoque das centrais, que representa a expectativa para o próximo período, para o período futuro. Então, isso permite uma leitura muito boa para quem está manejando o próprio relatório. Então, dentro desse conceito do relatório, nós estamos fechando um convênio com o CPEA, espero que ele saia até o final do ano, e o próximo índice do CPEA será um índice que computará, o índice ASBIA, computará preço médio por raça. Então, isso é uma inovação extremamente relevante para o setor da inseminação, bem como para as associações de raça e também para os produtores de sêmen. Quando você desenvolve um programa de melhoramento animal numa associação, hoje você não tem a expectativa de receita por produto que você vai colocar numa central. E a partir desse momento você vai ter essa percepção muito clara. Da mesma forma, o próprio produtor que disponibiliza um touro na central, ele vai ter a noção muito clara se o indivíduo que ele está colocando está acima ou abaixo ou na média dos touros comercializados daquela raça. Então, isso é um volume de informação estratégica muito grande para a gestão do negócio, coleta, melhoramento animal, coleta de sêmen e comercialização de sêmen. Isso é um fato muito marcante, muito relevante. Junto desse processo todo com o CPEA, também estamos agora lançamos na Exposebu o laboratório de sêmen da ASBIA e agora inauguramos na Expogenética esse laboratório, e esse laboratório terá por finalidade principal a análise de sêmen e a disponibilidade desse produto ao consumidor final. Então, esse laboratório não irá controlar as atividades das centrais. É muito importante fixarmos o ponto de vista que as centrais brasileiras investem milhões de dólares em seus laboratórios, elas possuem um produto de altíssima qualidade, globalmente falando, e esse laboratório não vem gerenciar essa produção. Esse laboratório tem por objetivo principal atender a demanda do produtor no que se criou atualmente no Brasil, que é uma cultura de cheque sobre o produto comprado das centrais. Então, o produtor compra um sêmen e ele tem a intenção de fazer uma segunda avaliação para usar em programas de ATF. Entretanto, é fundamental a explicação ao consumidor de uma maneira geral que não existe técnica hoje capaz de identificar a superioridade de um sêmen, de um ejaculado, de um reprodutor sobre outro com análise laboratorial. Isso inexiste. A tecnologia não chegou a esse ponto e não se identificou esses motivos. O que existe são técnicas e padrões laboratoriais que identificam a superioridade de um reprodutor sobre outro para análise de inseminação artificial.
algo ocorre nos processos para IATF que isso é distorcido e não se tem uma correlação muito elevada sobre o que é bom para a inseminação e o que é bom para a IATF. Entretanto, essa cultura se criou e o produtor faz esse cheque sobre esse sêmen adquirido. E o que ocorre hoje em dia é que isso é feito de uma maneira totalmente despadronizada. Então nós temos equipamentos diferentes, regulagens diferentes, metodologias de análise diferentes e técnicos diferentes fazendo as mesmas análises. Então a ASBIA identificou a necessidade de ter isso padronizado para oferecer um produto com segurança ao consumidor. Se você quer fazer um cheque e entende que isso é uma tendência, não é um exame efetivo para a IATF, que isso seja feito pelo menos sobre o mesmo técnico, sobre a mesma metodologia e com os melhores equipamentos. Então é isso que a ASBIA oferece hoje ao mercado, que está sendo inaugurado. E também um processo que é um início de internacionalização da ASBIA, e nós estamos em fase já aprovada pela NAB, que é National Association Animal Breeders, para a formação de um convênio entre a ASBIA e NAB, exatamente junto com o CSS, na tentativa de discussão sobre qualidade de sêmen global, sobre padronização de análise de sêmen, ou seja, dando um impulso nessa indústria, que é a indústria de melhoramento animal, a indústria de inseminação artificial. Muito obrigado, Carlos Vivaco, pela entrevista.